Olá, bem-vindos ao Criarte. Hoje é dia de atualização e hoje vamos ficar com a análise de obra de arte. Bem-vindos. Olá, bem-vindos ao Criarte. O meu nome é Sara, hoje é dia de atualização do nosso canal. Estamos a fazer análises de pinturas do movimento inglês, do romantismo, ali no século XIX, no início do século XIX. E hoje vamos analisar uma obra que é, assim, diferente, de um pintor que é o mais diferente de sempre. William Blake era um poeta, muito bom, e era um artista que enquadrava os seus poemas com as suas pinturas. E ele é um romântico, mas ele é, acima de tudo, uma pessoa muito estranha. E hoje vamos analisar uma obra que é uma delícia. Se quiserem apoiar o nosso canal, podem comprar merchandising. Eu tenho uma lojinha aqui no YouTube. O link para a loja está no primeiro comentário que está afixado aqui nos nossos vídeos e podem comprar várias peças. Eu hoje trago uma camisola de manga comprida, que me enganei no número e comprei uma enorme. É super confortável, gosto imenso. Mas eu acho que isto é um XXL. Portanto, se mandarem vir, mandem vir o vosso número certo, ok? Tem lá o guia dos números, mas eu quis experimentar. Eu ando a mandar vir uma peça de cada tamanho para ver qual é o fit. Mas esta é muito gira. Bom, vamos então começar com a análise desta obra. Esta é a obra de William Blake, Nabuchodonosor, uma obra de 1795. No vídeo que nós temos aqui de introdução à pintura do romantismo inglês, é um vídeo longo, mas é uma introdução, falámos um pouco acerca de quem era o William Blake. Se tiverem curiosidade, vão lá ver. Se quiserem que eu faça um vídeo de biografia só acerca da vida deste senhor, também deixem nos comentários, porque eu terei o maior prazer. Eu acho assim uma coisa, enfim, fantástica. William Blake é um dos artistas mais controversos da Inglaterra. Ele não era apenas um artista, era um ilustrador, e era um impressor, e era um poeta renomado. A natureza controversa desta pessoa deriva que ele desenhou e escreveu e acreditava em coisas que a Inglaterra do século XIX, a Inglaterra romântica, não estava preparada para aceitar. William Blake era um escritor de obras proféticas, denominadas obras de mitologia. Mitopoeia é o ato de fazer ou de criar mitologias, que era o que ele fazia. No caso de Blake, são histórias de mitologia artificial, que ele mesmo criou, como Vala e os Quatro Zorras, onde ele nos apresenta personagens com os nomes muito estranhos, como Enitarmon, Albion, Urizen, enfim. Se podemos traçar um paralelo entre a obra de William Blake, talvez podemos considerá-lo assim parecido com o Tolkien, que criou línguas, criou culturas, criou povos, criou uma terra, criou místicas. Vocês conhecem o Senhor dos Anéis, claro. Então o William Blake é um bocadinho assim. Ele criou a sua própria mitologia. Ele era místico, ele tinha visões e ele incorporava todas estas crenças dentro das suas obras. Ele é uma espécie de C.S. Lewis dos Contos de Nárnia, digamos assim. O que é provavelmente um pouco mais bizarro e assustador sobre William Blake era que desde muito cedo ele acreditava em visões e contava às pessoas sobre os seus avistamentos regulares de anjos e outros corpos celestiais com os quais ele era capaz de se comunicar. Portanto, estão a ver, numa sociedade muito conservadora, isto não era muito bem visto. Então eles achavam que ele era louco. A obra que analisamos hoje é a impressão monotípica colorida e intitulada Nabuchodonosor. Isto vem da coleção de Blake's Large Color Prints. Esta coleção de 12 grandes impressões coloridas que ele projetou e completou pela primeira vez no ano de 1795, agora são consideradas as suas maiores obras como artista pictórico. Na altura era só considerado muito estranho. Eles queriam interná-lo, a verdade era essa. Mas ele é muito bom. Ele é muito, muito original e é muito bom. As suas imagens inspiradoras e a técnica de gravura que Blake usou para criá-las evoluíram a partir dos seus próprios livros iluminados realizados entre 1790 e 1795. Acredita-se que Blake desenhou um esboço do design na matriz de impressão, pintou várias áreas com pigmentos à base de goma ou de cola e, em seguida, imprimiu impressões individuais em papel úmido em sua prensa rolante. Acredita-se também que Blake e a sua esposa Catherine adicionaram tinta e aguarela depois no final às impressões. Não havia mais do que 3 impressões de qualquer um dos 12 projetos existentes. O que estamos a ver aqui foi reimpresso por volta de 1805 e foram adicionados mais contornos e tonalidades à mão à impressão original. Eu estou-vos a dizer isto porquê? Porque vocês vão ver esta imagem
com cores diferentes, a preto e branco, a óleo, a óleo não, porque o Blake não usava óleo, mas a pastel, a aguarela. Portanto, vocês vão ver o mesmo sujeito de obra com várias técnicas diferentes, porque é impresso. E ele fazia muitas experiências, ele criou uma forma própria de imprimir, que é bem sucedida e que o destaca de outros pintores da altura. Ele considerava o óleo uma coisa ultrapassada que só os velhos de antigamente, aqueles mestres que já estavam mortos, é que usavam. Ele era todo moderno, não queria cá usar pastéis de óleo nem óleo, então usava outras técnicas, inventou uma própria técnica. Ele e a sua esposa, Catherine, porque eles eram um par, ela era também uma pintora e uma impressora por direito próprio, e eles trabalhavam em conjunto, portanto, muito das obras são em conjunto dos dois. Ao todo deste trabalho havia 4 cópias. Um pode ser encontrado no Tate, outro no Museu das Belas Artes de Boston, um outro no Instituto das Artes de Minneapolis e a 4ª cópia está desaparecida, infelizmente. Vamos então olhar com muita atenção para esta obra. William Blake baseou a pose de Nabuchodonosor na xilografura do final do século XV de Albrecht Dürer, mostrando a lenda medieval de penitência de São João Crisóstomo. Aqui estamos a ver o rei bíblico da Babilónia prostrado e forçado por Deus a viver como uma besta. Nesta história, Deus prova a Nabuchodonosor que Deus é o rei dos reis e pode escolher quão baixo ou altos estão os seus súbditos, banindo o rei do seu reino e forçando-o a viver como um animal, de uma forma bestial, por 7 vezes. Esta é basicamente uma história de arrogância, de ascensão e de queda de um poderoso. Esta obra parece bastante direta. Blake está simplesmente a retratar uma cena bíblica como muitos outros fizeram antes dele. No entanto, além da visão assustadora deste rei bíblico, as visões francas de Blake sobre a religião não se encaixam no seu trabalho como uma simples representação pictórica do poder de Deus, alertando aos outros que ele é capaz de trazer baixo aqueles que andam com orgulho. Embora religioso, Blake era um questionador conhecido de muitas das crenças do cristianismo, especialmente a crença de uma divindade toda-poderosa que era Deus. Agora é assim, William Blake é um homem que acredita no divino, que acredita no misticismo, que acredita na magia, que acredita no poder da imaginação. Ele é um homem à sua maneira de fé. O que ele não acredita, não tolera e critica é a religião organizada. Ele é contra a instituição. Entendem? Ele acha que a instituição prende as pessoas, que leva as pessoas para um tempo atrasado. Não deixa de ter razão em muita coisa. Mas ele cria o seu próprio misticismo para preencher esse lado. Portanto, ele cria a sua própria forma de culto. Entendem? Ele não era, por amor de Deus, ele não tinha um culto. Ele só tinha uma filosofia mística que vai atravessar todo o seu trabalho. E ele, toda a sua vida, foi muito contra a institucionalização da fé. E atenção que o William Blake é uma pessoa que durante toda a sua vida foi considerado excêntrico, louco, original, vamos interná-lo, ele é passado das ideias, mas que era uma pessoa que defendia o fim da escravatura, acreditava que os homens eram todos iguais, mas diversos, e era a favor da igualdade de género, a igualdade entre sexos. Portanto, ele não era um idiota, ele só estava muito à frente do seu tempo. E acreditava que a religião atrasava as pessoas. A religião organizada, não é a fé. Fé é uma coisa, a religião é outra. Sabendo de tudo isto, estamos a ver uma obra bíblica. Portanto, claro que existem aqui camadas de significado, o que é dito e o que não é dito. Aqui, quando olhamos para a obra de William Blake, Nabuchodonosor, percebemos uma relação entre a exploração dos humanos e dos animais. A Bíblia repete várias vezes que o rei, neste estado de selvageria, não era mais do que uma besta, feita para viver como os animais. Blake continua nesta fixação. O rei também parece estar coberto de cabelo, o que o leva também por uma fase mais primitiva. Ele não é só um animal, é uma besta, entendem o poder das palavras? Ele tem este cabelo todo porque ele é mais primitivo. Ele está nesta posição porque Deus o mandou baixar. Portanto, ele está ao nível dos animais e os humanos consideram os animais inferiores, selvagens, bestas. Aqui estamos a ver que Blake faz o corpo extremamente animalizado. As famosas habilidades de Blake com um impressor estão aqui claríssimas. O fundo é mostrado
numa linha solta, enquanto o corpo do rei é modelado e construído para uma visão idealizada de um corpo masculino musculoso. A força e a beleza do corpo de Nabucodonosor trai de onde ele veio. Ele claramente não é realmente uma besta. Ele não é um animal, ele não é um selvagem. Ele já foi um grande homem, um homem bonito, musculado, um rei. A barba longa e as unhas marcantes das mãos e dos pés são descritas na Bíblia como: o cabelo do rei cresceu enquanto as penas da águia e suas unhas se transformaram como garras de pássaro. O poder de Deus trouxe este homem anteriormente poderoso às suas mãos e aos seus joelhos, desenvolvendo qualidades de animal. A parte mais humana de toda esta composição do William Blake são os olhos assombrados do rei. Ele olha para o chão com o rosto torcido numa expressão de choque e desgosto. E esta expressão é extremamente importante. Porquê? Porque é uma expressão humana. Então, ele é um selvagem ou não é? É uma besta? É um animal ou não é? Este momento aqui retratado por Blake pode ser um momento da razão, quando o rei reconhece a sua humanidade e como Deus foi capaz de lhe retirar. A única diferença real entre esta figura que estamos a ver, o rei mais poderoso do mundo, e um animal, é o seu autorreconhecimento. Quando o rei tem consciência que não é um animal, ele não é um animal. Entendem? Isto é muito filosófico. Isto é muito interessante. Na Bíblia, a única diferença é a vontade de Deus. Mas com o conhecimento da opinião de Blake sobre a força da vontade de Deus, podemos permitir uma interpretação muito mais ampla e entramos no campo da filosofia de Blake, que é: as pessoas são humanas quando têm consciência que o são. Se não têm consciência, são animais. Um animal, se tiver consciência do que é, deixa de ser um animal. Isto é pôr de uma forma muito resumida, e os professores de filosofia que me perdoem, eu adoro filosofia, perdoem por favor por esta demasiada simplificação, mas aqui é um canal de artes pictóricas, portanto é diferente. Mas estão a ver que parece uma obra simples, mas não é, está carregada de coisas. A filosofia de Blake é excelente, eu aconselho-vos a estudarem um bocadinho, porque é muito interessante. O que eu estou a fazer é uma leitura no subcontexto da história, e como esta história é retratada, leva a uma exploração de temas além da religião e das subtilezas, das diferenças entre os humanos e outros animais e, no fundo, daquilo que nos torna humanos ou aquilo que nos torna bestas. A representação original de Nabucodonosor, por Blake, remonta à placa número 24 do seu livro Casamento do Céu e do Inferno, que ele criou entre 1790 e 1793, e que era uma série de textos e ilustrações que expressavam as suas próprias crenças românticas e revolucionárias intensamente pessoais de Blake. O livro foi publicado como folhas impressas de placas gravadas e continha uma mistura de prosa, poesia e ilustração. Isto também é uma inovação da obra de Blake. Ele mistura vários meios, a palavra com a ilustração, com a cor. Isto é novo na história da arte. Não se pode perceber a obra de William Blake na pintura sem conhecer a sua filosofia mística e sem conhecer o seu trabalho de poesia. Não se pode perceber a poesia sem conhecer a filosofia e sem conhecer a pintura. Entender as coisas estão relacionadas. No Casamento do Céu e do Inferno, a figura de Nabucodonosor é apresentada por Blake como uma figura nua, nas suas mãos e joelhos, mas carregando a sua coroa. Em relação à forma como a obra foi reconhecida pela crítica, temos o exemplo de Alexander Gilchrist. Ele dizia, em relação à técnica de impressão utilizada por Blake e por Catherine, que o tingimento metálico dos penhascos cultivados em musgo é renderizado quase tão bem sucedido quanto em Newton, e a impressão em toda a imagem é bem realizada, sem nenhuma das superfícies oleosas opacas que ocorrem em algumas outras séries. Acerca do conteúdo, temos outra crítica a comentar. Dante Gabriela Rossetti comenta o seguinte: rastejar de quatro em sua insanidade desgrenhada. A barba atravessa a mão esquerda, as unhas são literalmente como garras de pássaros e a carne fica muito vermelha e de carne. Os olhos gritantes também quase perderam o seu caráter humano. O fundo representa uma selva densa, uma bela concepção selvagem. Quanto às camadas de significado da obra, pronto, não é uma obra fácil. William Blake não é um pintor fácil. Ainda hoje é difícil. Tem que se perceber muita coisa, tem que se estudar a sua filosofia, tem que se estudar a sua poesia, tem que se estudar a sua pintura para conseguir perceber. Mas era uma pessoa tão original e a arte tem que ser assim, tem que sair fora da caixa, sair fora dos moldes. Eu acho fascinante, eu quero muito fazer uma biografia acerca da vida dele. Por hoje,
vamos terminar por aqui. Não vos vou falar mais de filosofia, senão vocês mudam de canal. Não mudem. Deixa estar no Criarte. Para a semana temos outras análises, outros pintores. Quero pedir a vossa colaboração. Se têm alguma sugestão de análises de obras de arte. Eu estava com muita vontade, na próxima semana, fazer talvez uma biografia de algum pintor. Não vou começar por... Eu ainda pensei começar por William Blake, mas acho que vou deixar o William Blake mais para o final. Vou começar por uma vida assim mais em conformidade com as normas. Eu vou falar da vida do William Blake, sem dúvida, mas vou começar por outro lado, ok? Não vos quero assustar. Mas se tiverem sugestões de análise de obras também do William Blake, a vossa obra preferida do William Blake, deixem nos comentários que eu terei todo o gosto de tentar analisar no melhor das minhas capacidades, porque não sou de filosofia e nem percebo muito poesia, apesar de amar de paixão. Sou muito fã de poesia, mas toda a gente é fã de poesia, não é? Acho eu. Quando falamos em Fernando Pessoa, toda a gente fica, algum dos heterónimos encaixa em nós. Mas pronto, por hoje é tudo. Se quiserem apoiar o canal, podem o fazer através dos membros do Clube Criarte, que é um apoio direto ao nosso canal. Podem pagar um café, que é sempre muito bem visto, muito simpático. Podem comprar merchandising, escolham o número certo. Esta camisola é super fofinha. Já é da coleção de inverno, portanto, eu vou deixar o link pinado aqui no primeiro comentário do nosso vídeo para vocês verem todo o merchandising que nós temos, que é giríssimo. Estão a ver aqui uma caneca, também é lá da nossa loja, ok? Por hoje é tudo, encontramos na próxima semana para mais análises de obra de arte. Fiquem bem e vou ler uma poesia assim de Blake para pensarem na vida, porque ele faz-nos pensar. Por hoje é tudo, fiquem bem, eu sou a Sara. Tchau!